Então, boa tarde. Iremos começar agora com a apresentação do nosso trabalho. Os integrantes são Ana Paula, André Barreto e Suelen. E focaremos especificamente no trabalho do fotógrafo Valdir Cruz e mago O Olhar do Sabiá. Primeiramente, Fora Temer. Em segundo, o Aécio. E, por fim, o Cunha caiu. E, então, após essa breve explicação muito importante sobre o cenário político brasileiro, a gente vai fazer uma explanação técnica sobre essa exposição, que será feita pela Ana Paula. Então, a exposição, as fotografias expostas, na verdade, elas se dividem praticamente. Um pouco de paisagens da natureza, em específico de cachoeiras, e a outra metade das pessoas, do cotidiano das pessoas. E, em relação às fotografias da natureza, que o fotógrafo fez, ele usou uma técnica que fazia com que a água desse a impressão de movimento, que ele deixou o obturador mais aberto. Essa técnica ela é usada para dar a impressão de movimento, tanto de água quanto de carros andando e tal, e fica bastante boa quando tem luzes, assim. E quando ele foi retratar o cotidiano das pessoas, aparentemente, ele usou o obturador mais fechado, ou seja, ele congela a imagem, então é bom para tirar fotos pulando, fotos correndo, é bastante usado para fotografar esportes. E isso dá para fazer um comparativo bastante legal, porque as técnicas ficam diferentes, a fotografia dá um ar diferente. E em relação às fotografias do cotidiano das pessoas, acredito que ele tenha usado mais o obturador fechado, justamente para não dar esse ar de movimento das pessoas, porque senão ia ficar corrido, não ia aparecer com nitidez tanto o rosto das pessoas, as casas, o cenário em si. Teve algumas fotos que apareciam alguns bois e tal, e cavalo, que o obturador estava meio termo, digamos assim. Então, estava nítida, a imagem estava nítida, só que o movimento dos bois passando, eles estavam meio corridos, assim. Não tanto igual às outras imagens, mas estava um pouco. Então, tem como usar essas duas técnicas numa mesma fotografia, dá uma impressão legal, mas nessa exposição, elas estavam bem nítidas, assim, a diferença de uma técnica para outra. Muito bem. Então, agora eu vou fazer uma explanação sobre a questão da teoria estética no Platão, e depois a Suelen vai fazer o comparativo das duas explanações, comparando a questão da fotografia na exposição e com a teoria da estética platônica. Então, Platão está preocupado com um contexto político na cidade, que é a tomada dos sofistas, que deturpam o conhecimento e que fazem os jovens se convencerem de que, na verdade, o discurso, você pode fundamentar qualquer coisa pelo discurso, e que são coisas que não estão diretamente relacionadas com o que é realmente, com o que é realmente, com o que é verdade. Então, principalmente, toda a construção do Platão, da teoria estética, vai ser dado mais especialmente no livro da República. A República, ela tem 10 livros, na qual você começa discutindo sobre a questão da justiça e sobre a questão dos governantes. Quer dizer, o que seria uma cidade ideal? Qual que é o objetivo da cidade? E que nesse livro, Platão ele coloca a seguinte questão. O governante da cidade tem que ser a pessoa mais instruída para levar as pessoas ao desenvolvimento delas mesmas, das potencialidades delas mesmas. Porque os sentidos, isso agora já é uma herança da questão platônica é uma questão de uma herança filosófica do Platão com Heráclito e Parmênides, que é o ser e o não ser. Então, o mundo sensível é o mundo do não ser. Então, é um mundo onde as coisas estão em constante movimento, é onde o devir é possível de se observar essa questão do devir do Heráclito, enquanto que
existe um outro lugar, um mundo chamado mundo inteligível, onde nesse mundo as coisas elas são. E esse mundo ele é justamente inteligível porque ele pode ser captado racionalmente. Então, qual que é a questão? O mundo sensível das formas é o mundo de ilusão. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos, né? Existem ilusões de ótica, a gente pode sentir uma coisa e, na verdade, ser outra. E toda essa questão ela vai influenciar o cara, Platão, a pensar o seguinte, que esse mundo não pode ser confiável, portanto, ele é o mundo do não ser, onde as coisas não podem durar. E no mundo das ideias é onde a captação racional desse mundo, onde através de uma série de observações, da contemplação do mundo, eu posso chegar num conhecimento da coisa em si, a coisa verdadeira. O que está no mundo são cópias das coisas, né? As coisas que estão no mundo sensíveis são cópias das coisas em si no mundo das ideias. Então aqui teríamos os cavalos, e todos os cavalos seriam meras cópias de um cavalo, de uma ideia de cavalo no mundo das ideias, né? Nesse mundo inteligível. E que o filósofo é o personagem que, conforme aí já se aproximando já do livro 7 da República, o filósofo é o que toma consciência desse não ser e que é capaz de observar no mundo do não ser o ser, as coisas. Então o que ele vai fazer? Ele é o personagem mitológico da caverna, no qual ele vê as sombras na parede e não se deixa enganar por elas e começa a se questionar, e ele sai da caverna, né? E quando ele sai da caverna ele se encontra com as coisas realmente do mundo, e nessas coisas ele vê, né? Ele não vê mais a sombra da borboleta, a sombra da árvore, ele vê a árvore, ele vê a borboleta, né? E ele volta para a caverna para falar para os outros, né? Agora, a questão aqui é muito, muito importante e no pensamento do Platão, é que assim, quando ele sai da caverna, o que está iluminando? É uma fogueira que tem do lado de fora da caverna e tem o sol, né? Então, o que acontece? O mundo das ideias é todo iluminado por essa luz do sol e da fogueira, que é, para Platão, o uno que se divide em 3 grandes virtudes, que seria o bem. Então, todo mundo das ideias ele só tem sentido diante do bem. O conhecimento só tem sentido, ele só porque é iluminado pelo bem. Então, Platão aqui ele atrela o conhecimento à questão da bondade, né? Ele faz um atrelamento do vício intelectual com o vício moral. O vício não, a virtude intelectual com a virtude moral. E dentro desse sentido, o que é as coisas que são boas são consequentemente mais verdadeiras e, portanto, são belas no mundo fora da caverna, né? Não é a sombra da borboleta, é a borboleta. E, por serem boas e belas, que elas podem ser justas. Então, algo que é justo também não pode ser justo se não for bom e belo para todos, e assim por diante. Então, são 3 virtudes que estão atreladas, que seriam parte, né, do uno, que iluminam o mundo fora da caverna e que dão sentido para o conhecimento, para a beleza e para todas as questões do mundo sensível, né? E que, portanto, o filósofo é o que deveria governar a cidade, porque o filósofo é o que sai da caverna e vê o mundo iluminado pelo bem, pela beleza e pela justiça, né? E conhece as coisas em si e volta para a caverna para dizer para os outros, né? E é por isso que a arte, daí agora finalmente o livro 10 da República, a arte mimética não tem espaço na virtude do Platão, porque ela reproduz as sombras da parede. Então é como se eu fosse fazer uma escultura de um ser humano, mas a partir do quê? A partir da sombra, né, do ser humano na parede. Eu vou fazer uma escultura de árvore, vou fazer um quadro, pintar um belíssimo quadro sobre a natureza, o cenário, e pessoas e cachorros, né? E, na verdade, eu estou fazendo o quê? Reproduzindo sombras da parede. Então, eu já estou fazendo um terceiro tipo de cópia, né? Então, portanto, seria ainda mais imperfeito e não conduz as pessoas a um conhecimento elevado das coisas em si, das coisas verdadeiras. E que, portanto, é muito bonito, é muito bacana, mas produz um prazer sensível, e desse prazer sensível não se tira conhecimento, porque o mundo sensível é o mundo do não ser, portanto, né, das não verdades, e que não conduz a um conhecimento. Então, a arte mimética, ela apenas reproduz formas, ela não produz conhecimento, ela só mostra o mundo,
né? E que isso não vai ter sentido para Platão, porque a verdade do mundo não está no próprio mundo, mas em outro mundo. Então, continuar reproduzindo as coisas desse mundo não faz o menor sentido, e por isso a arte mimética não tem espaço na República de Platão. O primeiro tipo de foto descrito pela Ana é o registro imóvel de algo móvel. Como na teoria platônica, não há qualquer espaço para cópias, por mais perfeitas que sejam, pois continuam sendo cópias. Elas podem nos gerar um prazer estético, mas é, portanto, algo sensível e não verdadeiro. Já o segundo tipo de foto, o que registra pessoas, rostos, famílias em seu cotidiano, trazem por detrás dessas imagens uma imensa bagagem cultural e histórica. Elas se tornam símbolos, ou seja, reúnem em si vários elementos que estão por detrás da imagem e que possuem na sua realidade, no seu fundamento, uma própria verdade. Beleza, então essa é a nossa análise, quer dizer, a arte ela possui um aspecto de cópia, mas ela também possui outros aspectos, né, que não foram levantados, mas que dentro disso a arte mimética do Platão, ela limita a própria... segundo Platão, a arte mimética poderia até ser considerado arte, mas ela limita, né, a arte. A arte ela pode criar coisas abstratas, fazer vários outros tipos de manifestação, né? O Platão ele apenas bane a mimética por uma questão da própria teoria, mas que, de qualquer forma, como a gente viu, uma foto, que claro, Platão não tinha como saber disso, porque 2.500 anos atrás da Grécia não tinha fotografia, né? Mas que após a invenção da fotografia e também do cinema, a gente vê uma necessidade de se repensar toda a questão da arte e que, com certeza, precisa estar sempre sendo revisto. Então, esse é o trabalho para o TDE de Estética da turma de Licenciatura em Filosofia da Manhã. O grupo, novamente, é Ana Paula, André Barreto e Suelen Godoy. E boa tarde.